Toda a sua vida é um desafio histórico. A presença de Jesus na Terra tem um significado mais complexo que os historiadores jamais enfrentaram. As anotações a respeito da sua existência estão reduzidas, particularmente, aos narradores dos evangelhos, a uma breve notícia de Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, e à tradição oral. Uma carta firmada pelo senador Públio Lentulus e dirigida ao imperador Tibério dá conta da presença de um homem especial em Israel, cujo caráter incomparável atrai as multidões. A sua personalidade viril era característica de um ser superior. E embora as multidões se sentissem atraídas por ele e das suas mãos recebessem o pábulo da vida eterna, raramente ele era visto a sorrir, mas frequentemente ele era encontrado a chorar, de compaixão pelas criaturas humanas. No século XIX, Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, terá a oportunidade de dizer que o nascimento de Jesus é o acontecimento mais notável da humanidade. Todas as outras personagens encontraram o lugar na história, mas Jesus dividiu a história. O seu berço assinala um período e encerra uma época. Aquela época que se encerra abre o espaço para uma manifestação desconhecida, e a sua proposta de pensamento abala os alicerces do pensamento terrestre. Com a sua figura em comum, Jesus comoveu a humanidade. 20 séculos depois de ter estado conosco, é o ser mais presente na civilização e na ética de que se tem notícia. Antes dele, Krishna, Buda, Lao Tse, Hermes Trismegistro, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras estabeleceram as bases de um comportamento filosófico de natureza moral e de consequências religiosas, que assinalou de alguma forma a conduta das criaturas humanas. Mas Jesus foi diferente. À medida que o tempo passa, mais ele se encontra impregnando vidas. De tal forma as impregna que as transforma e as leva ao sacrifício e o incomparável legado a que a humanidade não estava acostumada. As criaturas humanas somos belicosos. Nos diferentes períodos da Terra disseminamos a guerra, estabelecemos a dominação arbitrária, o poder, vencemos os mais fracos, tripudiamos sobre as gerações vencidas. E graças a isso, a política guerreira foi sempre dominadora e autoritária. Jesus reverteu a ordem do conhecimento terrestre e estabeleceu como paradigma da vida a realidade do amor. E tem sido através do amor que ele tem modificado homens e mulheres que se lhe entregam em verdadeiro holocausto, com absoluta abnegação e com devotamento total. Ninguém que a ele se equipare. Aquele que o conhece e que trava relações de amizade com ele,
nunca mais é o mesmo. Ele tem o condão de penetrar na alma e dulcificar as amarguras, fortalecer na fragilidade e erguer o indivíduo combalido, dele fazendo um herói. Foi graças a esse amor com que ele impregnou a história, que se tornou por excelência o amigo dos homens e das mulheres, e por característica o mestre de todos os indivíduos através dos tempos. Em uma reflexão psicanalítica, seria possível descobrir-se quem é esse homem que até hoje nos fala de mansinho, que nunca se impõe, mas de cuja presença não nos podemos evadir. Quem teria sido realmente Jesus? Os evangelistas contam que ele amava as criancinhas, que as carregava com carinho, colocava-as no seu colo e tinha uma profunda compaixão pela criatura humana. Jamais se excusava, nunca demonstrou cansaço na convivência com as nossas pequenezes, com as nossas misérias humanas. Mesmo quando abandonado e colocado praticamente a sós, traído por um amigo, negado por outro e esquecido pelos demais, ele não teve uma palavra de queixa, nem de reclamação. À semelhança de uma ovelha que marchasse para o matadouro, ele entregou-se com o objetivo salutar de ensinar-nos a enfrentar as vicissitudes com coragem. Não teve a pretensão de salvar-nos, mas teve o objetivo de ensinar-nos o método da salvação. A figura de Jesus é impressionante, porque aqueles que o conheceram, na sua grande maioria, procuraram benefícios imediatos e o abandonaram após, porque ele não viera para o seu tempo, e sim para mudar a história da humanidade. À medida em que os anos se passaram, ao invés de desaparecer a presença, mas ele se fez identificado, se fez mais constante nos vários fastos, dos acontecimentos históricos e do pensamento universal. Basta que nos recordemos de que um adversário cruel da sua palavra, estando em viagem para matar aqueles que o seguiam, sentindo-se fulminado por um fenômeno paranormal, em pleno deserto, às portas da cidade famosa de Damasco, mudou a vida. E ao mudar a vida, mudou também a vida do Ocidente, porque teve a coragem de abandonar a pequena região de Israel e viajar por todo o mundo mediterrâneo, trazendo a notícia da Boa Nova. Paulo de Tarso, a quem devemos o cristianismo no Ocidente, é resultado dessa força incomparável da presença de Jesus em nossas vidas. Mas logo depois dele, mesmo aqueles que titubearam, foram tomados por uma energia estranha e resolveram enfrentar a má vontade, a intemperança e o ódio romano como farisaísta, oferecendo-se em regime de totalidade, em sacrifício, para que a palavra dele pudesse permanecer incorruptível através dos milênios em fora. Os holocaustos a que foram levados os seus discípulos atingiram a expressiva soma de mais de 1 milhão de vidas que foram vilmente assassinadas sem julgamento, que foram exiladas, que perderam todos os bens para não perderem a dignidade de o amar.
E mais tarde, por volta do século II,5 até IV,5, a escola neoplatônica de Alexandria adotou-o como patrono. E as maiores personalidades do pensamento filosófico da época aceitaram-no como verdadeiro divisor de águas. Agostinho, Orígenes, Tertuliano, Próclus, Jâmblico, Eusébio, Porfírio, e apresentaram a visão otimista da vida, fundamentando a sua teologia patrística na reencarnação. Quando você pensava que a noite medieval iria apagar-lhe a presença, graças ao absurdo dos dogmas e ao totalitarismo da fé que se aliara ao Estado, em detrimento da pulcridade dos seus ensinos, ele reaparece e vai buscar em um pequeno burgo a figura admirável de Francesco Bernardone para reerguer-lhe a igreja moral. E graças àquele homem frágil, de características orientais, que ele escutou a voz chamando-o para sublimar os seus ensinamentos, a humanidade vai encontrar um novo sol. Esse sol que vem de Assis e aquece o restante da noite medieval, para que a presença dele não ficasse em totum, dominada pelas labaredas das fogueiras, ou pela intolerância dos dominadores terrestres. Logo depois, outros homens e mulheres são atraídos pela sua voz dulcíssima, e a humanidade conhece uma jovem que se desejava casar, e que ao manter um contato direto com ele em um estado de transe, entrega-lhe a vida em testemunho de abnegação. E a humanidade conhece Teresa d'Ávila, a grande doutora, que sensibiliza o pensamento da filosofia e da teologia, e abre as portas da dignidade à fé, restaurando a pureza dos monastérios. Ao lado dela, São João da Cruz, que se levanta para uma vida mística. Pedro de Alcântara, que se lhe entrega em devotamento especial, são a realidade da noite medieval, abrindo espaço para o período dos descobrimentos e da Renascença, quando ele ilumina as artes, e a sua presença fascina Miguel Ângelo, a Rafael Sanzio, a Botticelli, deixando marcas inconfundíveis da sua beleza e da sua ternura, imortalizadas na arte da pintura, na arte da estatuária, na literatura, na poesia e no pensamento filosófico. Mas quem é esse homem que, diante da era nova que se abre para a humanidade, continua a fascinar pessoas, quando é natural que o olvido tombe sobre a memória dos antepassados? Aqueles outros que também estiveram abrindo espaços na terra, permaneceram como figuras de museu, ou ficaram silenciosos nas imensas bibliotecas amortalhadas. Mas não Jesus. Com ele não existe uma posição de diferença. Ou se o ama, ou se o detesta. É o que nós veremos com o materialismo. A irrupção do materialismo a partir do século XVII veio estabelecer uma necessidade de definição contra a fé. Mas a fé religiosa, a fé formalista, a fé desestruturada de razão, e naturalmente a figura de Jesus elevada ao desprezo, é considerada uma presença chula, e ele experimenta a zombaria, a crítica mordaz e a indiferença. Mas ao mesmo tempo ele renasce
através da alma alcandorada de Blaise Pascal, que é considerado por Chateaubriand como a maior personalidade do pensamento do mundo. Aquele jovem que escreve os seus pensées, portadores de uma mística profunda a respeito da beleza cristã, e que se faz também um dos pais da matemática contemporânea, abrirá espaço para que ele se adentre pela literatura, para que ele abandone a restrição religiosa e passe a ser a figura ideal dentro de uma ética e de um comportamento saudáveis. Quando mais tarde o Marquês de Beccaria resolve lutar contra a pena de morte, seguindo a inspiração de Jean-Jacques Rousseau, seu mestre e inspirador, ele tem em mente a figura do mártir sem culpa, do condenado injustamente, e assevera que, por mais justa que seja a pena de morte, quando ela comete uma atrocidade, uma injustiça, ela perde todo o seu valor, e por isso mesmo ele tem a coragem de invectivar contra essa pena bárbara, remanescente do primarismo da criatura humana e da falência do Estado quando não pode educar. Mas Jesus adentra-se pelo século XIX, e nessa oportunidade ele traz um acompanhamento luminífero de mulheres e homens extraordinários, cujas vidas servem de parâmetros a milhares de vidas, quais Catarina de Siena, que se fez conselheira do Papa, Rita de Cássia, que realizava fenômenos incomparáveis, tornando-a a santa dos impossíveis. Ou, por outro lado, Monsieur Vincent, o conselheiro da corte francesa, que, tocado por Jesus, abandonou a opulência das Tulherias para atender aos miseráveis de Paris. Na grandeza da sua alma, o suave Vicente de Paulo percebe o sofrimento que dizima a massa, que passa fome, que é vítima da peste, enquanto o palácio exulta de sensualidade, de frivolidade. E ele sai a mendigar em nome de Jesus, para atender os esfaimados que o inverno rigoroso vergasta, elimina e deixa as marcas terríveis da destruição. E conta uma velha história, que se acercando de um daqueles nobres cuja vida dissoluta ele conhecia bastante, como seu confessor, estende a mão e pede-lhe uma oblata. Desejava ajudar os esfaimados das ruas, e o príncipe, vulgar e promíscuo, escarra-lhe na destra, e ele, sem perturbar-se, responde com naturalidade: muito obrigado, isto é o que eu mereço, e apresenta-lhe a sinistra. Ele diz: agora dê-me para os meus pobres. E ante essa humildade natural, ante essa presença de Jesus tão espontânea, o devasso se rende. Ele diz emocionado: Monsieur Vincent, ensina-me a ser como tu. E ele responde: como discípulo pode tornar-se mestre, senão apresentando-te aquele que me fez como tu pensas que eu sou. Ele fala de Jesus. Vicente de Paulo sai e convida uma jovem mulher para ajudá-lo no atendimento aos necessitados. Uma dama da nobreza, Luísa Marillac, abandona a ostentação e vai trabalhar com ele em favor dos desafortunados do mundo. Mas eles estão repetindo as velhas histórias dos primórdios do cristianismo. Naqueles dias iniciais era necessária a doação da vida, através do sacrifício total na arena romana. E passa pela minha memória
a chegada de um homem nobre que vem da África, que esteve na Ásia Menor e que a ferros chega ao porto de Ostia, onde desembarcam as grandes caravelas. A soldadesca trá-lo a Roma pela Via Ápia antiga. E quando amanhece e o sol doura as 7 colunas exuberantes de mármore branco trabalhado, com o casalho suntuoso e palaciano, o homem a ferro olha a cidade deslumbrante e vai dominado pelos sorrisos. Um soldado que o não entende esbordoa-lhe a face e pergunta: por que sorris, miserável? Tu não sabes que vais morrer? À tarde, teu corpo será tirado às feras da Idumeia e tu servirás de pasto para elas. Sem perturbar-se, o homem que era escravo de outro homem, mas era livre no reino dos céus, redargue com um sorriso que lhe baila nos lábios: estou sorrindo de felicidade. Eu sei que vou morrer e por isso mesmo eu sorrio de júbilo ao contemplar a vossa cidade. Porque se Deus para vós que sois prostitutos e carniceiros, que sois vulgares e impiedosos, ofereceu-vos uma cidade tão bela, que não oferecerá àqueles que lhe são fiéis, que não reservará para nós aqueles que o amamos. Então por isso eu sorrio e tenho pressa que o sacrifício se consume. Era Inácio de Antioquia, aquele menino a quem Jesus teria colocado sob as pernas, e que mais tarde João, na ilha de Pátimo, no promontório de Pátimos, recordando-se dele, foi buscá-lo, educou, ministrou-lhe a palavra e mandou que ele saísse a pregá-la pelas várias regiões da Ásia Menor e do norte da África. Inácio de Antioquia entra em ferros na cidade grandiosa e vai atirado nos calabouços subterrâneos do Circo Máximo. Nos dias imediatos, é atirado à arena com magote de outros que devem morrer para delírio de Nero. E ali ele contempla as feras da Numídia, da Dalmácia, esfaimadas fazia uma semana, que terrivelmente violentas matam, despedaçam, esfacelam os corpos, que tremem e que estorcegam diante do testemunho por holocausto a Jesus. Ele ajoelha-se e aguarda o momento final que não chega. Os 120 mil espectadores ululam nas galerias. As feras passam por aquele homem ajoelhado com absoluta indiferença. E Inácio surpreende-se. As feras recusam-no. Por que será? Certamente ele não exuda essa irradiação sanguínea que atrai o apetite das feras. A sua vida de abnegação, de sacrifício, de espontânea doação a Jesus modificou de praticamente a irradiação carnal. E ele chora. Não merece morrer. Afinal, a maior prova de amor era dar a sua pela vida do crucificado. E quando a tristeza o abate, e ele começa a chorar envergonhado por não merecer a morte, aparece-lhe um ser angélico que lhe diz: Inácio, morrer na arena é muito fácil. Uma patada do animal despedaça o corpo, e os seus dentes e garras afiadas trucidam a carne. Jesus espera de ti um sacrifício maior. Tu viverás. Viver é mais difícil do que morrer, particularmente quando se deve viver morrendo a cada instante, renunciando a cada momento, experimentando um desejo e renunciando a ele, até o momento da consumação final. Tu viverás.
para demonstrares que o verdadeiro Senhor não é de morte, mas é de vida. Naquele momento, ante o apelo da multidão, Nero ergue o polegar. Inácio de Antioquia é atirado para fora da arena para enfrentar as feras piores, as criaturas humanas. Incompreendido, ultrajado, porque os amigos diziam que ele, por certo, havia abjurado. Ele houvera negado a Jesus e certamente havia homenageado aos deuses. Ele não se defende, porque defender-se muitas vezes é acusar. Ele silencia e permanece. Tido pelos amigos na própria casa cristã, em caráter suspeitoso, ele persevera, até que os anos se dobram uns sobre os outros, e os companheiros percebem a grandeza e a magnitude desse apóstolo, que ao lado de Estevão foi considerado dos maiores do cristianismo primitivo. Tudo por amor àquele homem. Mas que homem é esse? Em plena Revolução Comunista de 1917, uma jovem duquesa está em Petrogrado, hoje Leningrado. Ela é perseguida pela sua posição de destaque. É casada com um duque, goza do prestígio do czar de todas as Rússias. E quando explode a Revolução, ela é mandada, na sua juventude de adolescente de 17 anos, para levar uma mensagem pelos campos nevados, atravessar as fronteiras, e parte Catarina, a duquesa de Wieck, para um destino ignorado. Avança, atravessa as linhas de combate, e quando se percebe perdida, apela para Jesus, chama-o, recorda da sua infância. Havia recebido a doutrina ortodoxa russa, mas era o mesmo Jesus. Era aquele companheiro dos solitários, das pessoas injustiçadas, dos infelizes. Chama-o e resolve adotar-lhe a proposta, caso se liberte da situação embaraçosa em que se encontra. Depois de peripécias incomparáveis, ela consegue sair do território russo, mas vai experimentar as dores acerbas de um casamento cruel, que lhe pesará amargamente sobre a fragilidade orgânica, sobre a fragilidade emocional, mas na confiança absoluta em relação ao seu amigo transcendental. Catarina de Wieck, experimentando a viuvez aos 21 anos, transfere-se da Europa aos Estados Unidos, onde as lendas diziam que se podiam colher dólares nas árvores, nas folhagens de Nova York. E ao chegar à grande cidade promessa, estuprada, vencida, malsinada, em um bordel de ínfima categoria, Catarina de Wieck resolve matar-se. A presença de Jesus não a pôde impedir de descer aos mais baixos níveis da corrupção social. Vendida praticamente como escrava, ela sai numa noite de frio e se dirige a uma ponte do Brooklyn, sobre o rio Hudson, para exterminar a vida de tantas penas. Apoia-se na murada e prepara-se para assaltar. Nesse momento azado, para um táxi, e um homem de meia idade salta, acerca-se-lhe e lhe diz sem preâmbulo, uma jovem mulher, de semblante amargurado na ponte, nesta noite tenebrosa, certamente está pensando em matar-se. Eu sou judeu e sinto que você é cristã. Em homenagem a ele, que também foi judeu, eu tenho a missão de levá-la para minha casa, sem lhe pedir nada. Eu sou casado,
dar-lhe-ei alimento e conforto, porque a sua vida tem o direito de ser dignificada. E sem maiores preâmbulos arrasta a jovem quase suicida, coloca no seu carro, leva para casa, dela cuida em companhia da família, restabelece-lhe a dignidade ultrajada, dá-lhe confiança, autoestima. E Catarina Dweck se reergue. A antiga duquesa adquire o seu orgulho pessoal e vai trabalhar. Ela consegue na Macy's, uma grande cadeia de lojas americana, lojas que à época eram de grande coturno social, para varrer o chão, para limpá-lo. E num desses dias em que a vida deve mudar de roteiro, ela escuta uma senhora da aristocracia tentando comunicar-se com uma vendedora de perfumes. E porque a vendedora não a entendesse, Catarina pede licença e dialoga com a senhora, que era russa. Para surpresa geral, aquela limpadora do piso da Macy's em Nova York era uma mulher letrada que falava 8 idiomas. E quando se descobriu que ela era ex-duquesa, Catarina imediatamente foi transferida de setor e foi convidada para proferir conferências contra o comunismo. Mudou de posição social, econômica, tornou-se célebre, começava a cobrar expressivas somas para falar da sua vida. E conseguiu sensibilizar o cardeal Spellman, de Boston, que estava trabalhando com mulheres equivocadas e que deseja alguém que tenha experiência de bordel para poder socorrer essas moças que foram ludibriadas no interior e trazidas para os lupanários da cidade. Catarina Dweck oferece-se e se torna uma verdadeira deusa do amor junto às mulheres dos prostíbulos de Nova York e de Boston, levantando vidas. Investe a sua fortuna e entrega-a toda para reabilitar moças que foram vendidas e não tem como livrar-se da escravidão branca. Mas ela não se preocupa. Ela agora tinha Jesus como seu modelo e guia. E sabia que os valores terrestres vêm, passam e não fazem falta. Resolve transferir-se para o Canadá, para criar uma comunidade para receber pessoas que tenham problemas. E a antiga duquesa do Czar da Rússia se transforma numa das maiores personalidades do velho cristianismo na América do Norte e no Canadá, com uma obra memorável por amor dele. E terá ensejo de dizer: a força desse homem dentro de mim é tão grande que eu me esqueço de mim mesma para somente pensar nos desejos que ele tem. Quem é esse homem? Ao Mahatma, que se encontrava no maior desafio que a humanidade pode enfrentar, a libertação do seu povo do tacão imperialista da governança inglesa. Ele se apresenta nos 12 versos do Sermão da Montanha. E Mohandas Karamchand asseverará que amava Jesus, embora temesse os cristãos. Que homem é esse? Tão extraordinário quanto desconhecido, que até hoje continua chamando-nos, erguendo-nos do caos, levantando-nos para novas propostas, até convidar Allan Kardec para restaurar a sua palavra, trazendo a mensagem do Consolador que ele prometera, para tornar o mundo melhor e dar sentido, significado e dignidade à vida. Com o advento da doutrina espírita, a 18 de abril de 1857, ele que volta, já não mais crucificado na nossa ignomínia, livre, amigo das nossas ansiedades, companheiro das nossas horas solitárias, confessor das nossas amarguras,
devotado, convidando-nos para superarmos a fragilidade e nos enfrentarmos no país de nós mesmos, onde Ele governa soberano. O Espiritismo nasce da sua promessa de João 14,16. E ele toma a barca da fé raciocinada a partir do século XIX e começa a singrar os mares tumultuados e convulsos do pensamento histórico para chegar aos corações e falar-lhes da felicidade do amor. Que homem! Que homem é esse? No inverno de 1952 em Paris, a devasca é cruel, a miséria avassala, e um homem que o ouviu, ex-tuberculoso, resolve atender os pobres em homenagem aos viajantes e ele no caminho de Emaús. É o Abade Pierre. Ele percebeu que a sua vida religiosa não tem sentido. O único sentido que ele pode dar à sua vida religiosa é entregá-la ao amor na ação. E sai pela Rive Gauche, Montmartre, Pigalle, Montparnasse, Saint-Michel, a recolher os clochards, os mendigos, os miseráveis, os alcoólatras, e a recolher-nos numa mansarda na periferia da banlieue parisiense. Aquele dá o nome de Emaús, a comunidade de Emaús. Começa com esse homem frágil, uma nova revolução daquele homem. E as comunidades de Emaús se levantam. E a Pierre começa a construir no bosque de Bolonha o casario dos miseráveis, quando vai advertido pela polícia e é chamado à presença do prefeito de Paris. Este lhe disse em preâmbulo: ou o senhor derruba as casas miseráveis que estão afeiando a cidade luz, ou eu mandaria os tratores da prefeitura derrubá-los. E o Abade Pierre, sem temer, lhe diz: prefeito, o que indignifica Paris não são as minhas casas, são as casas luxuosas de prostituição. Cressy-Ross, Moulin Rouge, os cassinos de luxo e de depravação, que fizeram da França a capital mundial da prostituição barata. E se Sua Excelência atrever-se a derrubar os meus casebres, eu os reerguerei e continuarei reerguê-los, porque aqueles que vêm a Paris, na grande maioria, vêm para a promiscuidade moral. A Pierre se levanta e edifica um mundo novo, saindo daquela noite terrível do inverno de 52, para apresentar um suave Jesus que ele descreve desta forma: na minha falta de recursos, eu ia com os meus miseráveis fazer a bife, catar o lixo, recolher do lixo que fosse aproveitado, para depois vendê-lo nos mercados das pulgas. Consegui erguer uma pequena capela, recolhia lixo, mas recolhia também o lixo humano, os piores ébrios que eu encontrava na rua, as meninas meretrizes de 12 anos, que eu procurava edificar. Mas quando eles falavam de Deus e de Jesus, eles pareciam ter asco e fugiam. Então eu compreendi que a única maneira de falar-lhes de Deus e de Jesus era pelo silêncio da ação. O momento mais feliz da minha vida naqueles tempos foi na noite de Natal. Havia atendido a centenas de miseráveis desse lixo social que todos abandonam e que eu considero a terra fértil que se vai cobrir de lírios, de rosas e de perfumes, quando ao erguer a Eucaristia no silêncio da capela deserta e abandonada, eu me voltei e pude ver entre as sombras um dos ébrios mais contumazes,
que envergonhado estava atrás de uma coluna e se ocultava para não ser visto. Então eu entendi que ele havia conseguido penetrar no abismo de uma alma, e que é muito maior a conversão autêntica de um homem do que a aceitação tácita de uma multidão. Aquele homem que era alcoólico inveterado será depois o braço direito do abade Pierre, que irá trabalhar com outros alcoólicos para libertá-los da enfermidade cruel e da terrível obsessão do álcool. Que homem é esse? É um homem incomparável, Jesus. Certo dia, um menino pobre que falava com sua genitora, dominado pela saudade incoercível da sua ausência física, ouviu que ela lhe disse: Chico, pense em Jesus, meu filho, e não tema nunca. O menino Francisco Cândido Xavier aceitou a sugestão de sua genitora, e desde aquele dia, pelo recuado ano de 1915, nunca mais se apartou da doce presença de Jesus, tornando-se a ponte mais luminosa do século XX entre as criaturas e o seu modelo e guia. A sua mediunidade incomparável recende o aroma do Evangelho de Jesus. A sua vida de renúncia e de abnegação tem todo o odor da santidade de Jesus. Os seus silêncios homéricos e as suas lágrimas acerbas fazem lembrar as traves que um dia carregou Jesus. Mas embora o corpo esteja ultrajado pelos 87 anos de existência, neste momento, ele está orando a Jesus e atendendo a imensa fila dos aflitos que lhe vão oscular a mão e receber-lhe um sorriso, um olhar, uma palavra de alento, porque Jesus é a força que o sustenta e é o farol que nos ilumina na grande noite da cultura moderna. Que homem é esse? Ele não prometeu às criaturas europeias e glórias e poder e triunfo. Pelo contrário, jamais nos iludiu. Meu reino não é deste mundo, mas lembrai-vos de mim. Eu venci o mundo. Todos aqueles que estiveram na terra, com as exceções compreensíveis, lutaram para vencer no mundo. Ele não. Ele venceu o mundo das paixões, das atrações, das misérias, das seduções. Mas também prometeu que aqueles que fossem fiéis até o fim desfrutariam da paz interior e da plenitude que somente Ele as pode dar. Que homem é esse? Atrevo-me a recordar-me dos seus ensinamentos, quando Ele nos convoca a segui-lo. Se estáis cansados e aflitos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde, pois, a mim, eu vos aliviarei. Porque o fardo das nossas buscas terrestres é muito pesado. É feito de dissabores e desencantos e amarguras, de lutas exaustivas. E o julgamento terrestre é venal, é transitório, altera-se. Aquele que se deixa julgar pelas contingências do mundo sempre carrega ultraje e é vítima de conflitos.
Mas aquele que se lhe entrega em julgamento real, ele que nos conhece em profundidade, esse tem a harmonia de saber ser não condenado, mas com oportunidades de reparação. E o fardo que ele dá é o amor. O amor não tem peso, não tem dimensão. É suave como um hausto e é leve como um perfume de lavanda. Neste mundo de pessoas paredes, de criaturas problema, criaturas dificuldade, ele nos pede que sejamos pessoas pontes, que sejamos criaturas que abramos espaços para outros passarem. Ele nos conclama a nos transformarmos em indivíduos, utilidade um dos outros. A nossa vida diante dele só tem sentido quando nos tornamos úteis ao nosso próximo depois de nos autoiluminarmos. Que homem é este, afinal, que nos ofereceu a fé, mas a fé é certeza de realidade, que nos ensinou a superarmos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, com um leve sorriso de ternura de quem nos entende e nunca nos condena. A função da fé é muito mais profunda do que parece. Ainda não nos demos conta, inumeráveis pessoas, de que a função da fé não é para resolver os problemas materiais, é para inspirar-nos a resolvê-los. Não é para retirar o fardo dos nossos ombros, fardo que nós próprios colocamos. É para nos dar resistência para conduzi-los. A função da fé é alegrar-nos no momento em que as dificuldades nos desafiam e dar-nos paciência nos momentos em que os problemas se multiplicam. A função da fé é ética, é estética, é libertadora. Muitas vezes desejamos que ela se transforme na caixa mágica de Pandora, que ao se abrir, ao invés de sair as misérias da tradição mitológica, saiam as soluções miraculosas para a nossa comunidade, para a nossa forma cômoda de viver, e perturbamos a nossa fé com pedidos e solicitações, esquecendo-nos da transitoriedade do nosso corpo, esquecendo-nos de que somos seres imortais, cuja realidade precedeu ao invólucro carnal e sobreviverá a sua transformação e desgaste, avançando na direção do mundo das luzes. Para onde nós iremos? Que já podemos vislumbrar na razão direta em que nos despojemos das paixões e dos atavios, na medida em que aspiremos a uma atmosfera mais elevada, a uma psicosfera superior. Esse homem Jesus, que elegemos como nosso modelo, é o excelente Filho de Deus, nosso irmão maior, que não coube na história, mas que é a própria história de todas as vidas em nossas vidas, chamando-nos baixinho, para que operemos a nossa transformação moral. De nada nos adianta saber que ele existiu um dia, na caminhada carnal, que ele esteve conosco, apresentando balizas e dirimindo equívocos, que ele permanece inspirando-nos, se não abrirmos espaço para que ele habite na nossa casa emocional. Se não tivermos a coragem de o elegermos, aceitando-nos as disposições superiores e entregando-nos em uma atitude de doação plena,
para que Ele faça da nossa vida aquilo que seja realmente de melhor para nós. Esse homem Jesus, que amava as criancinhas, que atendia às enfermidades, que socorria os corações equivocados com um gesto de ternura. Esse homem Jesus é o ideal mais fulgurante da humanidade, que um dia estará presente em todas as criaturas, como previu Allan Kardec com muita propriedade. Quando o egoísmo bater em retirada e o espiritismo, que é o único antídoto ao materialismo, predominar nas mentes e nos corações, como complemento de todas as doutrinas religiosas, já que lhes dará as bases científicas para a certeza da sobrevivência da alma e da reencarnação, móveis do nosso esforço pela transformação interior. Dia virá, e já se anuncia, já se pode perceber a madrugada nova desse dia que virá, em que nós nos daremos as mãos, eliminaremos as nossas diferenças, aceitaremos as nossas afinidades e cantaremos o hino de louvor em homenagem a esse homem Jesus, que nos procura e que ainda permanece o grande procurado da história para nos ajudar a sair do caos, evocando-lhe a figura. Nas próximas celebrações dos 140 anos de publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec e dos 70 anos de mediunato de Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do século novo, nós gostaríamos de dizer: Senhor Jesus, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez eu te digo desta vez, se eu não lograr ser uma escumilha de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a sombra e a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser qual chuva generosa, que tombasse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para mitigar a sede e a agonia de quem está na desesperação. Eu também queria, Senhor, ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas a pobreza que minha alma encerra, se eu não lograr, eu te quero rogar para ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza na paisagem da natureza. Quanto eu gostaria de ser a montanha altaneira de onde se tivesse a visão da terra inteira. Como conseguir? Então, já que não posso alcançar, eu te venho pedir para ser uma pedra pavimentando o chão por onde caminham os heróis na busca do seu triunfo, na grandeza da sua aspiração. Então eu queria ser uma escada que erguesse o herói à cumeada do ideal. Mas como é muito difícil, eu te peço para ser-lhe o primeiro degrau. Então, Senhor, ajuda-me a ser um pomar de frutos maduros, ou um trigal dourado, para repletar de pão e de nutriente alimento a mesa do desafortunado. Mas como eu não vou conseguir? Deixa-me pelo menos ser um grão que caindo no chão se multiplique no milhão,
e replete a mesa da humanidade com a dádiva do pão. Jesus, eu queria ser poeta, o orador, o esteta, o artista, o musicista, para cantar-te a beleza, para de ti falar em tom de grandeza. Porém me faltam a palavra lírica, a estesia, a musa, a beleza. E como não te posso dizer do que vai na minha alma, deixa-me, Senhor, ficar à sombra da árvore na estrada, para quando pelo meu caminho passar alguém sozinho, ele possa perguntar: para onde vais? E se ele disser: eu sigo sem rumo, eu o possa acompanhar, estendendo-lhe a mão e dizendo-lhe: deixa-me ir contigo, aceita-me como teu amigo, sou teu irmão, e lado a lado, na grande jornada, eu possa dizer: meu Deus, encontrei a luz, e ao lado do meu próximo seguir, como se estivesse ao teu lado, amado Mestre Jesus. Vamos orar.